Olá, palavras que consolam e esclarecem é o que o programa se propõe em conversa com estudiosos do Espiritismo. Hoje recebemos o nosso convidado Jefferson Quadros. Seja bem-vindo, Jefferson. Olá, Vanderlei. Olá a todos que nos assistem. É uma alegria podermos estar reunidos de novo. Jefferson, o tema que nos propomos a trabalhar nesse encontro aborda o papel da família na reencarnação dos indivíduos. Então, Jefferson, você pode nos falar a respeito desse importante papel que a família desempenha? A reencarnação, Vanderlei, amigos, é uma bênção que Deus concede a todos os seus filhos. E filhos esses que estão em evolução, né? A gente sabe que fomos criados simples e ignorantes, e a evolução é um processo pelo qual todos nós passamos. Através das sucessivas experiências que o espírito pode executar no plano material, animando diferentes corpos, em períodos e também circunstâncias distintas, é que o plano divino de evolução traçado para cada um de nós pode ser concretizado. E como as tarefas aqui nesse mundo de expiação e provas não são nada fáceis, Deus nos concede apoio em duas frentes. No plano extrafísico, aos espíritos amigos que nos acompanham e protegem, e também no plano material. A família é o nosso esteio. Inicialmente, nós precisamos lembrar que, para que a reencarnação se efetive, não basta o espírito reencarnante desejar o retorno, né? Então, as equipes espirituais responsáveis pelos projetos reencarnatórios autorizam a reencarnação, e é preciso, né, indispensável, na verdade, que pelo menos duas almas abnegadas aceitem a responsabilidade de gerar o corpo físico que há de acolher o espírito que está solicitando a reencarnação. Quase sempre assim inicia-se uma história familiar. Segundo Emmanuel, lá no capítulo Em Torno de Ti, do livro Calma, a família é uma escola de aperfeiçoamento espiritual. E não é por acaso que ele fala isso, né, Vanderlei? A família que nos acolhe é organizada no plano espiritual com muito zelo e muito carinho, levando em conta todos os fatores que envolvem o retorno à vida física, principalmente nos quesitos morais, pois é preciso que os componentes da família estejam aptos a nos ajudar a aproveitar bem essa oportunidade que a reencarnação oferece. Isso não quer dizer que os nossos familiares serão perfeitos, né, e que estarão à disposição para satisfazer as nossas vontades. Eles também precisam evoluir e contam com a nossa ajuda para evoluir também. A família é um grupo de pessoas diferentes que precisa aprender a conviver em paz e harmonia. E esse é o grande desafio que os componentes da família enfrentam. E é no enfrentamento dos desafios que a evolução acontece. Por isso, a família é tão importante no projeto reencarnatório de cada indivíduo. É através das experiências que vivemos no ambiente do lar, com os familiares, que nós nos preparamos para a convivência com outras pessoas no mundo lá fora e adquirimos os conhecimentos que promovem a nossa evolução. Como você lembrou, Jefferson, a convivência familiar é um dos fatores a serem trabalhados para que se torne possível aproveitar os benefícios que a família tem ao oferecer. Quais são os fatores relevantes dessa convivência e dos respectivos benefícios? O Espírito Emmanuel afirma que, por muito sacrifício te custe, a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afastes deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determinem alterações e mudanças. Essa fala de Emmanuel nos convoca, né, melhor dizendo, a convivência da caridade, da empatia, da compreensão frente às dificuldades que o relacionamento familiar pode impor para nós. As criaturas imperfeitas que nós somos, sujeitas ao erro, convivemos com pessoas também imperfeitas e que também estão sujeitas a errar. Juntos no ambiente familiar,
nós convivemos em uma atmosfera bem desafiadora, em função das imperfeições que nos caracterizam. E para mudar esse cenário, é preciso que alguém dê o primeiro passo, contribuindo de forma positiva para que a harmonização do lar aconteça. Convido os amigos a relembrar a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou: qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta que foi dada pelos bons espíritos foi: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Não é esse um belo conselho a ser praticado no ambiente familiar? Notemos que a caridade, no entendimento de Jesus, passa por atitudes a serem aplicadas na convivência com todas as pessoas. Não existe lugar melhor que a família para a gente aprender essa lição que Jesus nos lega. Eu tenho certeza que todos nós desejamos que nossa família seja o melhor lugar do mundo. E pensando assim, eu proponho uma pergunta aos nossos espectadores: o que você faz para que a tua família seja o que tu desejas que a família seja? É importante que todos tenhamos consciência de que, como componentes do círculo familiar, nós dividimos responsabilidades morais com todos, independente do papel que desempenhemos na família. Cada um dos componentes contribui com parcela importante para que o ambiente familiar seja como ele é. E aqui cabe uma reflexão bem importante. Nós jamais devemos exigir que os outros façam o que ainda nós não temos capacidade de fazer. Especialmente no lar, nós devemos substituir as exigências pelas contribuições, praticando a inesquecível máxima de Jesus, eternizada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no 12º versículo, quando ele diz: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. E é dessa forma que nós estaremos contribuindo para que a família desempenhe o seu papel importantíssimo no projeto reencarnatório de todos os indivíduos que a compõem, e também, da mesma forma, a família estará contribuindo com o seu papel educativo nas nossas vidas, fomentando as mudanças morais indispensáveis ao nosso aprimoramento e também evolução. É interessante que Emmanuel utilizou uma expressão muito importante: o lar é uma conquista do sentimento. E então, Jefferson, você pode trazer mais algumas reflexões a respeito? Aqui cabe uma reflexão bem importante, amigos, sobre o significado da palavra lar. Nós podemos entender o lar simplesmente como o lugar onde mora uma família, o qual nós podemos chamar de casa, ou seja, exclusivamente o espaço físico, as paredes, o teto, né? Ou também a gente pode entender o lar como um local sagrado, onde convive fraternalmente um grupo de pessoas que a gente vai chamar de família, onde há uma atmosfera diferenciada, gerada pelos bons sentimentos das criaturas que ali habitam. O Espírito Emmanuel se refere à família, entendendo-a no segundo significado. E o lar deve ser um lugar sagrado, realmente, de onde nós saímos para realizar as nossas atividades cotidianas e para onde a gente retorna lá no final do dia com a certeza de que lá nós vamos encontrar tudo o que precisamos para nos sentirmos bem e felizes. E para que o lar se transforme nesse lugar sagrado, é preciso que todos que ali habitam contribuam positivamente para dar um ambiente salutar, envolvido em energias positivas, decorrente dos bons sentimentos que uns nutrem pelos outros, também da fraternidade, da solidariedade, do carinho, do respeito, do perdão e principalmente do amor. Agindo assim, meus amigos, minhas amigas, nossa casa passa a ser um verdadeiro lar. E essa é uma conquista alcançada pela união dos bons sentimentos e também pelos esforços de todos que ali vivem e convivem. Esse é um título interessante, né, trazido pelo livro Calma, Em Torno de Ti, para a gente se dar conta que muitas coisas que acontecem à nossa volta, nós não nos percebemos. Agradecemos, Jefferson, a tua valiosa contribuição e envolvemos-nos de alegria com os nossos amigos que nos prestigiam, colaborando com as mensagens do Cristo.
Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo programa com o programa Palavras Consoladoras.